Essa aqui é para você que está querendo começar a vender pela internet, está querendo começar a vender no Mercado Livre, mas ainda é CLT. Afinal, como que você pode fazer para conciliar a sua CLT, o seu trabalho, ou de repente você é autônomo, com o Mercado Livre? Fica comigo aqui até o final que eu vou te falar como foi a minha passagem, de repente isso pode te inspirar. Antes do vídeo começar, eu quero me apresentar. Eu sou o Berna, especialista em vendas no Mercado Livre, e eu criei esse canal aqui para ajudar você a colocar grana no teu bolso através de vendas online no Mercado Livre. Não está inscrito ainda no canal? Se inscreve, ativa as notificações, deixa aquele like para o YouTube saber que o conteúdo aqui é relevante e também me siga nas minhas redes sociais, vai ter links aqui na minha descrição. Bom, vamos lá. Eu já vendo no Mercado Livre desde 2007, 2008, que eu comecei devagarzinho. Naquela época eu trabalhava dentro de uma indústria, eu era do setor de engenharia, fazia projetos, desenhos, programações de máquina e tudo mais. Eu adorava de verdade o que eu fazia, mas assim, eu via que não era tão fácil crescer. Eu via o pessoal do comercial crescendo mais porque ganhava comissão. Eu via outras possibilidades melhores do que aquilo lá. Eu falei, cara, vendas é uma boa. Só que eu não sabia vender. Eu não era um bom vendedor. E eu comecei por acaso no Mercado Livre, na OLX, que não era OLX na época, eu nem lembro o nome. Comecei a fazer alguns anúncios de coisas que eu trazia da China. Eu fazia motocross na época, trazia algumas coisas lá da China, do AliExpress, também do eBay, etc. Não sei se foi primeiro no eBay ou depois no AliExpress, eu sei que eu comprava dos dois ali. E aí, eu comecei a anunciar isso aí, tanto no Mercado Livre, no LX, e comecei a fazer uma grana. Depois de um tempo, eu percebi que eu falei, cara, eu trabalho muito pouco com isso aqui e dá pra fazer uma graninha legal. Não é difícil vender, conforme vai chegando, chegava aquelas coisas, demorava pra caramba naquela época, era muito rápido vender, então praticamente eu vendia uma peça, eu comprava outra, vendia uma peça, eu comprava outra, praticamente fazendo isso todos os dias. Então sempre tinha coisa chegando, sempre tinha coisa sendo vendida. Eu já vou falar pra vocês como que eu fazia essa conciliação, tá? Mas teve um momento chave pra mim, foi que eu encontrei fornecedores aqui na minha cidade. Eu descobri, assim, de xereta mesmo, ouvindo conversas, sabe, de amigos, conversas ali na mesa do trabalho e tal, que tinha algumas fábricas em Londrina de algumas coisas. Eu falei, putz, isso aqui também poderia ser interessante, né? Porque daí eu não precisaria mais esperar 30 ou 40 dias para chegar um produto para eu vender. Se eu tivesse um fornecedor local, eu poderia inclusive trabalhar com o estoque dele. Eu já tinha essa mentalidade. Não sei da onde, mas eu já tinha. Hoje todo mundo tá falando disso, né? Falei, eu poderia trabalhar com o estoque dele. E aí a gente faz uma parceria. Conforme vai vendendo, eu vou pagando ele. Era a minha ideia. E eu encontrei um. E assim, pra minha surpresa, naquela época, assim, eu vendi muito. Eu comecei a vender o produto desse fornecedor, que era artesanal. E questão, assim, de 2 meses entrou o Natal, a véspera de Natal, o começo ali das vendas de Natal, né? Rachou de vender. E eu fui fazer a contabilidade ali, deu R$ 2.500 de lucro de um fornecedor que eu tinha acabado de colocar dentro do Mercado Livre. Eu falei, caramba, cara, eu preciso fazer um progresso aqui, porque eu não quero continuar nisso aqui pra sempre, de misturar CLT e minha empresa. Se com 2 horas por dia, 1h30 por dia, eu consigo fazer tudo isso de grana, quanto que eu não consigo fazer full time dedicado? Então, o que eu fazia? Quando eu chegava em casa, à noite, eu sempre... Primeira coisa que eu ia fazer é dar uma olhada na minha conta no Mercado Livre. Não tinha celular, né? Não tinha aplicativo no celular, nada. Eu entrava lá na minha conta, via todas as perguntas, respondia todas, fazia todas as vendas, né? Que eu tinha que passar para a fábrica, aquelas vendas, gerava as etiquetas, que na verdade você tinha que digitar, deixava tudo pronto, mandava para a fábrica. E também procurava coisas novas para estar cadastrando, sempre estava fazendo alguma coisinha ali, mas sempre depois do trabalho. Eu nunca pegava em horário de serviço para ficar fazendo outra coisa, porque eu era pago para fazer uma outra coisa. Eu era pago para resolver o problema daquela empresa. E eu nunca achei justo eu parar de fazer o que estão me pagando, no horário que estão me pagando, para fazer outra coisa para mim. Quando tinha coisas que eu mesmo postava, eu levava comigo no dia seguinte, deixava no meu carro a mercadoria, e aí eu ligava pro correio e vim coletar. No começo eu até levava no correio, que eu não sabia que tinha coleta, depois me ofereceram a coleta, aí o pessoal do correio vinha coletar. Eles coletavam ali na empresa, todo dia na hora do almoço eu ligava, eles iam lá. Então basicamente era essa a minha rotina. Eu perdia o horário do almoço e eu perdia um pouco ali do final da tarde. É claro que quando eu comecei a crescer mais, quando eu comecei a ter mais resultados, eu tive que amplificar isso aí. Eu lembro que eu acordava mais cedo ainda. Quando a minha filha, por exemplo, nasceu, que eu tava ali bem no muro, falei assim, ou é agora ou é nunca.
Ou eu saio da CLT, aproveitar que ela tá nascendo e tento entrar nessa, porque depois que os gastos crescerem, tiver escola, um monte de coisa ali, eu não vou conseguir, né? Então eu precisava meio que eu me empurrar ali pra aquele trampolim. E aí, nesta aí, quando eu vi que a minha filha ia nascer mesmo, eu falei, meu, vou abandonar tudo aqui. Eu quero as contas. E eu consegui dar entrada no seguro-desemprego. Eu precisei fazer isso porque eu não tinha renda no começo. Você sabe, quando você vai vender no Mercado Livre, não é tudo que entra ali é lucro. Eu acabei tendo que fazer mais investimento. Eu lembro que eu comprei uma câmera. Eu lembro que eu precisava de uma sala, que eu precisava alugar uma salinha. Eu precisei trocar computador, essas coisas, tudo ali. Eu tive que gastar um pouquinho de dinheiro. E tive que investir em outros produtos para colocar no estoque ali, para poder compensar, né? Eu sabia que eu tinha uma meta de faturamento para poder valer a pena. Eu consegui bater essa meta, graças a Deus, muito rápido. Foi muito mais fácil de verdade do que eu imaginei que seria. Fiz tudo sozinho ali, aprendendo, na marra mesmo. Não tinha o Berna, não tinha ninguém que falava disso na internet. E foi meio que assim, no tentativa e erro. Muita coisa que eu fiz errado, precifiquei errado mesmo, mas eu conseguia vender esses produtos na internet. E foi dessa forma. Desliguei assim do nada mesmo e falei, eu vou focar nisso. Eu sei que nem tudo deu certo no começo, mas uma coisa eu coloquei na minha cabeça. Eu nunca mais iria trabalhar para outra pessoa, a não ser que fosse extremamente necessário. Eu iria sempre fazer de tudo para eu ser, no mínimo, autônomo. É claro que eu queria ser empresário, tem a empresa, tudo, mas eu falei, no mínimo, autônomo eu vou ser. E é isso que você tem que fazer também. Se você está pensando aí em crescer no Mercado Livre, em vender, não precisa tomar uma decisão drástica. Você pode ir namorando o Mercado Livre, vamos falar assim, aos poucos. Você pode ir testando o produto, fazendo as primeiras vendas, indo aos poucos, conciliar a sua CLT, conciliar aí com o seu trabalho. E aí, no momento que você chegar, colocar ali no papel e entender que aquilo lá realmente é o que você gosta, realmente aquilo lá tem futuro, você enxerga que tem futuro, aí você toma a decisão que eu tomei também. Porque, na minha opinião, não vale a pena você ficar no Mercado Livre para ficar fazendo vendinha, tá? É a mesma coisa que você ter um carro turbinado, aquele carrão mesmo dos sonhos, luxuoso, e, sei lá, você deixar lá na tua garagem ali pra você dar uma voltinha de vez em quando na esquina. Não acho que compensa. Você tá marcando bobeira, tá deixando uma oportunidade, né? É o top do momento, é vender na internet. Depois você pode se arrepender, falar, putz, por que eu não comecei antes? Mas enfim, é isso aí. Deixa like aí pra mim, por favor. Coloca nos comentários como é que tá você, a tua história. Você já passou por isso ou tá pensando em passar por isso aí? Coloca aqui nos comentários pra mim. E a gente se vê então na próxima aula.